Chegou a hora, time. Agora é cabeça no jogo, coração na camisa, entrega total. Esse não é só mais um jogo, é o nosso jogo. E a única forma de vencer é jogarmos juntos. Olhem ao redor, somos um grande time. E apesar de cada um ter a sua função, o que realmente importa é o que fazemos juntos. O grande time não joga por si mesmo. Ele joga pelo todo, joga por algo maior. Ele se entrega, se apoia, se move como um só. Quando um cai, o outro levanta. Quando um conquista, o outro conquista junto. E é por isso que quando entramos em campo, não vamos apenas jogar, vamos dar tudo de nós. Porque grandes times não entram para participar, eles entram para fazer história. E a nossa já foi escrita. Sejam bem-vindos ao nosso grande time. Essa é a série de mensagens que nós preparamos para que você pudesse conhecer um pouco mais sobre a visão que temos como igreja. E talvez para você pareça um pouco estranho e traga para alguns até um pouco de escândalo imaginar um ambiente tão sagrado como uma igreja, com pessoas com camisetas de time de futebol, numa condição bem mais informal do que nós somos acostumados a ter e até mesmo a experimentar aqui na nossa comunidade. Esse, na verdade, é um projeto didático, metodológico, pedagógico, para a gente ensinar princípios das Escrituras. A nossa proposta é buscar nos esportes uma metáfora, uma referência para explicar a jornada da vida cristã, o ser comunidade e o ser igreja. E para você que talvez fique um pouco desconfortável, até escandalizado com esse movimento, eu quero dizer para você que nós não somos os primeiros a fazer isso. Outras igrejas já fizeram, mas na verdade isso é bem mais distante do que você imagina. Há 2000 anos atrás, esse recurso já foi utilizado. O apóstolo Paulo, por exemplo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 24 ao 27, ele diz assim: pois todos os que correm no estádio correm para alcançar um prêmio e se esforçam para isso. Corram de tal maneira que vocês alcancem. Porque todo atleta submete a si mesmo a um treinamento rigoroso para conquistar uma coroa que logo perece. Nós, porém, batalhamos e competimos para conquistar uma coroa que jamais perece. Então, esse texto, Paulo usa do ambiente grego. Paulo retira do cenário que ele está para trazer uma metáfora para que as pessoas pudessem entender como deveria ser a resposta para a vida cristã. Então nós não estamos fazendo nada novo. Na verdade, nós estamos usando elementos da cultura que as pessoas entendem, traduzindo para esportes a jornada da vida cristã, aquilo que Paulo fez com a cultura grega dentro dos estádios. Era muito comum, principalmente na região de Corinto, onde Paulo ficou cerca de 1 ano e 8 meses com aquela igreja, os jogos istmicos, que eram tão grandes quanto os jogos atenienses que nós conhecemos mais. Os jogos do Istmo de Corinto eram popularmente aceitos e reconhecidos, e as arenas e os estádios eram repletos de atletas, de gladiadores, de lutadores e também de atletas que faziam suas performances dentro daquela pista, daquele ambiente, daquela arena, rodeado de espectadores numa arquibancada cheia de gente torcendo pelo seu candidato favorito. Então, se você olhar, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, o jovem pastor, dizendo para ele, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, versículos 7 e 8, ele diz assim: porque eu combati o bom combate. Ele usa o exemplo da arena. Eu completei a carreira, a corrida. Ele usa o exemplo da arena. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Ele usa o exemplo da premiação, os louros que eram dados aos vencedores. Então, quando nós estamos fazendo o movimento dos esportes modernos, na verdade, Paulo estava fazendo para os esportes gregos e nós estamos num ambiente muito confortável. Por isso, eu gostaria de dizer para você que nós não estamos pisando em território inseguro. Nós estamos apenas tornando mais visual, mais pedagógico, para que este ensino, essa ministração, possa chegar no seu coração de uma maneira sem ruídos e que você possa entender o que de fato significa fazer parte do grande time de Deus. E hoje, nós vamos falar sobre esse tema, que é o entrando em campo. Quando nós falamos entrar em campo, nós também queremos usar a mesma metáfora. Só que agora nós não vamos para o apóstolo Paulo.
embora alguns possam dizer que ele é o responsável por escrever a carta aos Hebreus. Existem algumas contradições em relação a isso. Então nós vamos usar a palavra de que a Epístola aos Hebreus foi escrita por um outro autor desconhecido, que não seja Paulo. Ele também usa o mesmo exemplo das arenas gregas, porque é um escritor que está nesse ambiente, traduzindo os valores do judaísmo, o sacerdócio, o plano levítico, os sacrifícios, tudo para a realidade grega. Então, quando ele traz esses princípios, ele também coloca a proposta do estádio. Se você não percebeu isso, eu quero mostrar para você um texto muito especial que está em Hebreus, capítulo de número 12, o versículo 1, que eu quero ler com você, que começa dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Quando você lê esse texto, eu pergunto, você compreende? Você consegue notar e perceber imediatamente os detalhes, a explicação, a profundidade, a densidade que esse texto nos coloca como pessoas que estão numa carreira cristã? Talvez você ainda não tenha percebido a profundidade disso exatamente porque nós lemos parte do texto. Dá uma olhada só como é que começa essa explicação. Começa com um recurso gramatical que em português nós chamamos de conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, é uma recuperação do pensamento anterior. Portanto, é um fechamento da ideia que eu comecei há um tempo atrás. Portanto, é uma conclusão da ideia que eu quero agora estabelecer. Quero mostrar um exemplo para você, como esse texto fica totalmente fora de direção ao lê-lo separadamente das Escrituras. Quer ver? Portanto, eu estou muito feliz. Você não sabe por que eu estou feliz. Mas eu expliquei para você. Não expliquei, eu só dei uma conjunção para fazer esse movimento. Portanto, é muito bom ter você aqui. É bom por quê? Eu não entendi. Ainda está dissociado, falta elementos, faltam recursos, não é verdade? Por isso eu queria olhar para você, ou com você, somente um versículo que mostra anteriormente, e aí eu vou pegar aqui, e não está na tela, mas só para você ver a profundidade do que é que esse autor está nos conectando quando ele fala, portanto. Ele está nos conectando a Hebreus 11. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, meus irmãos. Isso aí é muito mais próximo da nossa modernidade do que você pode imaginar. Foi apenas alguns séculos atrás que isso se tornou prática nas Escrituras. A Bíblia foi escrita de forma corrente e contínua, num escrito fluido. Nós separamos em capítulos e versículos para ajudar no referencial e no encontro das passagens. Mas quando a gente fala Hebreus capítulo 12, a nossa mente tem a intenção de que começou um novo assunto, mas não é. Ele é o resultado do assunto anterior. E qual é o assunto anterior? Hebreus 11. A galeria dos heróis da fé. E a gente poderia bem dizer que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo o grande time da história de Deus. Quando ele começa a relatar desde Abel e vai até os profetas, ele vai fazendo um processo histórico de conexão da história de Deus na humanidade e da intervenção de Deus através desses homens e mulheres que entenderam o propósito do reino de Deus em suas vidas, muito antes de Cristo pisar na terra. Então dá uma olhada como é que ele fecha a linha de raciocínio em Hebreus capítulo de número 11, o versículo 37. Estes homens, essas mulheres, foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Por quê? Deus havia planejado algo melhor para nós,
para que conosco eles também fossem aperfeiçoados. Aquilo que eles lutaram, pelo que eles batalharam e por aquilo que eles correram, nós fomos aperfeiçoados nisso, porque recebemos um prêmio superior. Portanto, também nós, visto a termos entre nós uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os nossos olhos firmemente fixados em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora acredito que você entende o que significa esse portanto, que é uma conexão com o grande time de Deus, de homens e mulheres que no decorrer da história cumpriram o seu papel e foram selecionados e convocados para expressar os valores do reino de Deus na terra. E sabe o que o autor da Epístola aos Hebreus faz? Nos coloca no mesmo ambiente, nos coloca na mesma condição. Resumindo, esse texto aqui é estádio grego puro. Você não percebeu ainda? Nuvem de testemunhas ao redor, arquibancadas, estádio. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Atletismo, esforço físico. Olhando firmemente para Jesus, ponto de chegada, objetivo. Ele pega esses elementos e diz: nós estamos num grande time que não começou em nós. Nós somos apenas o resultado do que aconteceu lá. Porém, nós corremos de uma maneira muito superior, porque corremos para Cristo, corremos por Cristo, corremos com Cristo, e isso muda toda a nossa trajetória. Portanto, aqueles que foram anteriores a nós, eles estão nas arquibancadas como referencial, como testemunhas do que viveram. Nós estamos no centro da pista. Nós estamos em campo. Nós estamos dentro do estádio. Nós estamos correndo. Nós estamos em movimento. Por isso, tudo que eu quero compartilhar com você aqui essa noite, de uma maneira didática e metodológica, de boné, de apito, de uniforme de treinador, com esse cenário tão lindo e tão bem elaborado, é uma frase apenas: que no grande time de Deus, ou nós estamos em campo, ou não fazemos parte dele. Porque não tem espaço na arquibancada na vida cristã. Ou você está correndo, ou você não faz parte do time. Ou você está na pista, ou você está em campo, ou você não faz parte do time. Porque no cristianismo não tem neutralidade, não tem em cima do muro, não tem mais ou menos. Ou você corre por ele, ou você não faz parte do time. Ou você vive por ele, ou você ainda não entendeu o propósito de estar nele, em Jesus Cristo. Então dá uma olhada só como que Deus constrói esse esquema tático para que você e eu entendamos a nossa responsabilidade agora, hoje. O nosso movimento dentro da fé e o nosso movimento dentro do discipulado em Cristo. Eu vou mostrar para você em apenas alguns passos o esquema tático de Deus quando ele mostra, em primeiro lugar, as testemunhas. Em primeiro lugar, ele mostra a arquibancada. Ele mostra nesse texto a realidade do estádio. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A minha pergunta é simples e básica e já foi respondida um pouco antes na introdução dessa conversa. Se os heróis da fé, o grande time de Deus na história da humanidade, está agora na arquibancada, quem está no estádio, em campo ou na pista? Você. Você aqui, você lá atrás, eu aqui, todos nós. Nós estamos nesse lugar de protagonismo. Nós não estamos nesse lugar de coadjuvantes. Nós não estamos nesse lugar de cruzar os braços e dizer que alguém faça isso por mim, que os pastores façam isso por mim, que a igreja faça isso por mim. No grande time de Deus não tem espaço para as arquibancadas como a igreja histórica medieval estabeleceu. Aquela separação entre clérigos e leigos, onde tinha o bispo, o arcebispo, onde tinha o cardeal, onde tinha o pároco, e só esses eram capazes de interpretar as escrituras e serem protagonistas no campo.
A reforma protestante em 1517, com Martinho Lutero, na Alemanha, trouxe uma revolução, tirando as pessoas que estavam na arquibancada, trazendo-os para cenário e para a pista, recuperando 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo 9, que diz o seguinte: nós também somos sacerdócio real, povo escolhido, nação santa, geração eleita. Ele diz que nós estamos em campo. A reforma protestante devolveu a nós um tema caro à reforma, um tema caro ao protestantismo, que se chama sacerdócio universal de todos os crentes. Resumindo e traduzindo teologia reformada para você, todos estão em campo. Eu sei que você gosta de teologia reformada, mas há uma forma de dizer e outra forma. Eu digo sacerdócio universal de todos os crentes. Você diz, que será que isso significa? Agora eu digo para você, todos estão em campo. Não tem arquibancada, não tem aqueles mais iluminados, os mais privilegiados, não tem os protagonistas e os coadjuvantes nas arquibancadas, porque não tem espaço na arquibancada para o cristianismo. Você foi chamado para ser protagonista de uma história que Deus está construindo desde Adão, trazendo o plano de salvação e derramando sobre você a capacidade de correr por Ele, entrar em campo por Ele, lutar por Ele, porque é para Ele que você vive e existe. Paulo disse isso em Atos, capítulo número 17, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, não tem nada fora dele. Seu lugar não é na arquibancada, aliás, não tem arquibancada para você. Eu quero só frequentar a igreja. Eu quero só participar de um bom culto. Eu quero ficar nos bastidores, pastor. Eu estou muito ferido com a igreja. Fiquei machucado da igreja que eu vim anteriormente. Não quero me expor. Eu quero vir no domingo e ser uma pessoa comum e voltar para o meu trabalho na segunda-feira. Não tem espaço na arquibancada. Você já fez a sua escolha. Você fez a escolha de não integrar o time. De não correr junto. Você pode ser um consumista de religião, consumista de estrutura evangélica, você pode ser um frequentador de eventos, mas não faz parte do time. Porque ser parte do time inclui assumir a minha posição de protagonista e não de coadjuvante no reino de Deus. Eu estou em campo e Deus me deu uma tarefa para correr e viver por Ele e para fazer a sua vontade. Esse é o primeiro passo do plano estratégico e tático de Deus para a sua igreja. O segundo, tão importante quanto esse, é entrar em campo. Você percebeu o texto que diz? Diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeiro, você tem uma carreira proposta. Não sou eu quem estou dizendo. É a Bíblia. Ela está dizendo que há algo já estabelecido, preparado, planejado para você. Já está diante de você esta proposta. Não tem como trabalhar. Não tem como fazer ajustes. Não tem como fazer barganhas. É uma proposta. Ou você aceita ou não aceita. Não, eu quero, ao invés de correr, eu quero caminhar. Não, é correr a carreira. Não, ao invés de correr, eu gostaria de apenas assistir. Não, é correr a carreira. Tem a proposta. Ou você aceita ou não. Um dia uma pessoa veio para comprar o meu carro. E conversando e fazendo a negociação, ele disse, qual que é a sua proposta? Eu disse, tal valor. E aí ele diz assim, não, mas eu gostaria de fazer isso daqui. Eu falei assim, olha, esse é o valor, esse é o preço final, com todo respeito, eu não estou aberto à negociação. É uma proposta. Ou você aceita, ou você não aceita. Crente, eu quero dizer para você, não tem lugar na arquibancada. E a carreira foi chamada para você, e você foi convocado para isso, é uma proposta. Ou você aceita, ou não, mas não dá para fazer meia boca. Não dá para fazer, como diz no ramo da construção civil, meia colher. Não dá para fazer mais ou menos. Ou você entra na carreira ou você não está nela. Porque é uma proposta. Aliás, uma proposta que vem antecedida por um mandamento. Corramos. Isso é imperativo. E você conhece a força do imperativo, não é? Principalmente os jovens e adolescentes que me assistem aqui. Vai guardar o seu material agora. Isso não é um pedido. Isso não é uma propostinha qualquer, não. Tem consequências em relação a isso. Ou você vai, ou o negócio vai ficar mais difícil para o seu lado. Guarde o seu tênis imediatamente. Não é um pedido. É uma ordem. É um comando. O autor da Epístola aos Hebreus faz esse movimento.
corramos com perseverança a carreira que já está pronta diante de nós. É sua decisão correr ou não, mas é uma ordem que você precisa assimilar essa posição. Agora, o terceiro movimento da estratégia tática que Deus usa nesse texto para nos convencer de que devemos correr a carreira é a nossa participação efetiva no grande time. Porque o texto diz: visto que todos esses heróis da fé, os participantes escalados do grande time de Deus em Hebreus 11, nós também, você também. Veja uma palavra ampla e restrita e também que coaduna todos os propósitos do discipulado em Cristo. Nós é plural, nós é coletivo, também é inclusivo, de semelhante forma, da mesma maneira. Você e eu fomos inseridos no plano de Deus, quer você queira, quer você não. Nós fomos incluídos nesse projeto do plano gracioso da história de Deus, quer você queira, quer você não. Agora você precisa entender o seguinte: você faz parte do coletivo. Nós também. Eu sei que é difícil para você entender isso. Principalmente porque nós habitamos um mundo ocidental, pós-moderno e que racional. Tudo isso atrapalha a nossa compreensão de coletividade. Porque em nós está instalado a mentalidade do indivíduo, que gera em nós o individualismo. Para você e para mim, é muito fácil nos comprometer com o eu, com o ego, com o indivíduo, achando que nós somos a medida de todas as coisas. O homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que é o centro do universo. Só ele se basta. Ele se explica. Então o mundo diz para você: corra você. Dê o seu melhor você. Você é responsável pela sua vida. Você tem que fazer isso. Dê o seu sprint, dê a sua arrancada final. Mostre o que você é capaz. Você, eu. O nós foi retirado da nossa gramática e do nosso vocabulário. E nós perdemos o senso, porque pensamos de uma maneira fragmentada, enquanto indivíduos. Nós achamos que não temos parte com a coletividade, ao ponto de um homem chegar para mim e falar assim: pastor, eu não fiz nada contra a minha família. Eu só saí com aquela mulher. Na cabeça dele, ele fez mal para ele mesmo. E ele não prejudicou ninguém mais, porque aquela mulher nem casada era. Olha a mentalidade de indivíduo que está espalhando por todas as áreas da nossa sociedade. Só que esse texto bíblico vem falar que enquanto igreja, enquanto povo de Deus, nós não respondemos ao modelo cultural, pós-moderno, racional, ocidental. Nós respondemos ao modelo bíblico-teológico, que diz que você e eu somos um junto com o Pai. Em João capítulo 17, Jesus faz a oração da unidade. Pai, eu rogo que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Ponto final. Nós nos movemos em coletividade. Nós não somos um universo separado e independente. Na minha vida não é um universo separado e independente. Por isso que nós corremos juntos. Por isso que nós nos movimentamos em direção a algo coletivamente. Nós nos movemos como reino. Todo movimento individual, sozinho, é um sprint orgulhoso e vaidoso. Mas quando eu me enquadro no grande time de Deus, eu corro com os outros, pelos outros e para os outros, mas não apenas para mim. Ubuntu... Não, eu não falei em línguas estranhas, fique tranquilo. Ubuntu é um termo africano muito utilizado para explicar a ideia da coletividade. Um certo antropólogo foi fazer um experimento no continente africano e num determinado tribo ele colocou as crianças todas alinhadas e posicionadas e fez um desafio. A primeira criança que chegasse do lado de lá receberia um prêmio, só ela. E ele queria testar a forma de competição e colaboração entre os povos africanos em relação ao mundo ocidental. Era só mais um experimento. De repente, as crianças se alinham todas e ele dá a largada. 3, 2, 1, já! As crianças, ao invés de saírem disparada individualmente, cada uma junta ao braço da outra, e elas correm todas juntas num passo único, sincronizado e coreografado. E chegam todas juntas do lado de lá, para que todas juntas possam receber o prêmio. O antropólogo fica assustado com esse resultado e diz para a criança que estava ali à frente: por que vocês fizeram isso? E ele disse: Ubuntu, tio. Aqui, a palavra Ubuntu significa: quando um ganha, todos ganham também.
Você já pensou se a gente entendesse que, visto que nós também corremos juntos, corremos por esses que vieram antes de nós, corremos por estes que virão depois de nós. Aliás, olha que interessante. Perceba bem esse movimento. Parece que aqui existe um revezamento. Uma geração veio correndo antes de nós e você é o resultado disso. Não apenas há milhares de anos atrás, mas há algumas dezenas de anos apenas, alguém correu por você e te entregou essa oportunidade de estar aqui, sem a qual você não estaria ou não estaria. Alguém correu antes de nós. Alguém percorreu a carreira. E nós somos o resultado disso. Eu não sou um indivíduo que cheguei aqui sozinho. Eu não sou uma ilha nesse mundo. Eu não sou apenas mais um compartilhar ou apenas um compartimento da sociedade. Eu sou o resultado de alguém que fez algo por mim antes mesmo de eu existir. Eu sou o resultado disso. Mas preste bem no resultado posterior, porque se eu sou o resultado disso, outros também serão o resultado do que eu faço agora. Perceba bem. Nós hoje, antes de nós e depois de nós. Há um revezamento, há uma passagem de bastão. Peraí. Revezamento, passagem de bastão, entrando em campo, estádio, Olimpíadas, Jogos Istmicos. Eu tenho uma ideia aqui, peraí. Você conhece uma modalidade olímpica que é moderna, mas na verdade ela tem seu histórico lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Costumava-se correr com uma tocha com fogo, simbolizando o deus Titã Prometeu, que deu fogo à humanidade. Eles homenageavam colocando esse fogo na pira olímpica e que se transformou na corrida da tocha dos Jogos Modernos. Essa corrida atravessava quilômetros e quilômetros e havia um revezamento da tocha. E isso deu origem embrionária ao revezamento 4x100. 100 metros para 4 pessoas correrem e numa troca rápida, frenética, impressionante, de agilidade e sincronia, eles fazem um movimento de troca do bastão. Quem vem antes, quem vem agora e quem vem depois. Quem está aqui espera o bastão para ser recebido. Recebendo-o, segura e imediatamente faz um movimento para passar para o próximo. Parece-me que isso tem muito a ver com Hebreus capítulo de número 12. Corramos também com perseverança agora, hoje, nesse momento, a carreira, a corrida que nos está proposta. Entre em campo, porque já vieram antes de vocês e entregaram esse bastão da corrida agora. Agora é a sua vez de correr. É a sua vez de correr. E a minha pergunta para você essa noite é simples e objetiva. Já que não tem espaço na arquibancada, como é que você está correndo? Como é que você tem corrido? Aliás, peço permissão para contar um exemplo para você. 4. Que na verdade começa em 2000. O time americano feminino de revezamento 4x100, nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, no ano 2000, era o time favorito. Das 16 competições que elas fizeram, 9 elas levaram medalha de ouro. Quando elas chegaram para disputar em Sydney, eram as favoritas. Estavam posando para as fotos, estavam dando entrevistas, eram popstar. Eram ícones importantes e proeminentes naquele lugar. E isso subiu ao coração delas, ao ponto de quando elas entrarem como favoritas na pista nos anos 2000, na Olimpíadas de Sydney, elas simplesmente levaram uma derrota vergonhosa. Havia vaidade demais, favoritismo demais, individualismo demais, estrelismo demais, preferência pessoal demais. Resultado, correram mal demais e não ganharam prêmio. Nós corremos o mesmo risco. Também temos a tentação e a tendência de começar a correr e pegar esse bastão e começarmos a nos distrair com o nosso favoritismo. Começar a desfrutar das nossas próprias preferências. De tentar correr baseado no meu eu e no meu ego. E podemos estar perdendo a carreira, irmãos. Por isso que nós corremos em conjunto. Eu não corro pelas minhas preferências. Eu não corro pelos meus favorecimentos pessoais. Eu não estou aqui porque eu tenho vantagens nisso. Eu não sou pastor porque eu tiro algum tipo de privilégio nessa posição. Eu corro por nós. Nós corremos juntos.
Por isso, uma igreja que é repleta de favoritismo não vence batalha nenhuma. Vamos favorecer os mais ricos, vamos favorecer os mais pobres, vamos favorecer os hinos e a hinologia tradicional da igreja, vamos favorecer a liturgia aberta e informal, vamos aumentar as luzes, vamos apagar as luzes, vamos colocar fumaça, vamos fazer evangelismo de rua, não, vamos fazer agora projeto discipulado. Nós não nos movemos por preferências, nós nos movemos por propósitos. Nós não conseguimos atender a sua preferência enquanto consumidor de igreja. Sempre vai lhe faltar algo ao vir a esse lugar. Porque consumidores procuram suas preferências, mas corredores procuram seu propósito. E se você estiver aqui correndo com um propósito, seja bem-vindo ao grande time de Deus. Não é a sua preferência que te move e nem nos move, não é a minha. Tem muitas coisas que existem aqui na nossa comunidade que não são a minha preferência. Mas eu corro. E corro com os outros. E corro pelos outros. Por isso, a gente não pode cometer o erro que foi cometido por essa equipe, que por causa do seu favoritismo, da sua preferência pessoal e do seu individualismo, deixou de correr pelos outros. Gente que fica falando mal da comunidade. Gente que fica expondo liderança. Gente que fica cheio de nhenhenhen e mimimi porque não foi atendido nas suas preferências enquanto cliente. Gente que não tem noção de que está correndo junto com o outro, geralmente perde a batalha. Compromete a jornada do time. Você é convidado a segurar esse bastão e a correr pelos outros, e não só por você. Tem muito ego nas igrejas hoje. Tem muito individualismo e soberba dentro dos cultos evangélicos hoje. Dentro do protestantismo de forma geral. Tem muita vaidade humana, muito estrelismo, muito favoritismo. Irmãos, a gente precisa quebrar isso. Nós precisamos trazer o evangelho da humildade, que lava pé, que serve primeiro, que dá o lugar para o outro e que não fica procurando suas preferências pessoais. Isto é a genética do mundo individualista. Agora, servir, correr pelo outro, é o DNA do discipulado cristão. A gente precisa decidir que lugar que a gente vai estar. Depois dessa derrota aterradora em 2000, a gente percebe que esse grupo de mulheres resolveu treinar melhor, se preparar melhor e baixa a bola. Desce do saltinho, por favor. E lá foram elas, agora para 2004, Jogos Olímpicos em Atenas. Agora estão mais focadas, concentradas, não tem mais estrelismo. Elas agora precisam provar que são capazes. E chegam bastante humildes lá, mas só tem um probleminha. No momento decisivo da corrida, elas infelizmente perderam o tempo. No atletismo e no revezamento 4x100, existe um lugar que se chama zona de troca ou de passagem. O que é a zona de troca ou de passagem? É 1,9 segundos ou 20 metros. Que o anterior vem correndo e passa para o posterior. Ou seja, quando eu me encontro com o outro que está correndo, eu tenho 1,9 segundos ou 20 metros para fazer a passagem do bastão. Se eu não fizer isso, eu sou desclassificado. E foi o que aconteceu com elas. Estavam focadas, estavam humildes, mas perderam tempo. 1,9 segundos e 20 metros. Salmo, capítulo de número 90, versículo 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque a nossa vida não passa de um sopro. Nós somos como a erva, que logo de manhã cresce e depois com o sol se seca, ou como orvalho, que aparece cedo de manhãzinha, mas por causa do calor se dissipa rapidamente. Essa é a nossa vida. 1,9 segundos e 20 metros de existência. Comparados à eternidade, você é um sopro. Comparado à eternidade, nós somos um sprint mínimo. E sabe o que a gente está fazendo? Estamos desperdiçando essa oportunidade, perdendo o time, perdendo o tempo especial para fazer esse movimento em direção a pegar o bastão e passar o bastão, entrar em campo e fazer a nossa parte. Não, quando eu me formar na faculdade, aí eu vou. Não, agora quando eu me casar, aí eu vou. Não, mas agora eu preciso esperar eu me consolidar no mercado de trabalho, aí eu vou assumir a minha carreira.
Não, agora eu preciso cuidar dos meus filhos. Depois eu assumo a minha carreira. Agora os meus netos estão chegando, eu preciso cuidar dos meus netos. Agora eu estou com problemas de saúde e não posso me dedicar. Agora eu já estou de cama e não posso mais sair. Agora eu já parti desse mundo e fui para a eternidade. Não tem mais o que fazer. 1,9 segundos e 20 metros você tem aqui e perdendo tempo com quimeras. 1,9 segundos e 20 metros de existência e você perdendo tempo com falta de perdão. Uma existência curta e breve e você se afastando de amar, de servir, de abençoar pessoas, de manifestar o evangelho. Uma existência como um sopro e a gente perdendo tempo na rolagem frenética de redes sociais. A vida é um sopro. Nós estamos nessa corrida. A minha pergunta é como é que você tem investido o seu tempo? Porque o tempo está passando. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem seu tempo determinado. Preste bem atenção. Tempo determinado, pois há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Deus escreveu tudo no seu livro. Ou nenhum dos nossos dias lhe passou encoberto, e todos os nossos anos lhe foram escritos no livro. Há um propósito de Deus na sua vida e nesse momento que você está, que se chama hoje. Não é quando você, não é se você, mas é assumir a posição no grande time agora, hoje, nesse momento, como alguém que corre focado, com propósito, com senso de urgência. Meus irmãos, o mundo está passando, o tempo está passando, famílias estão sendo destruídas, gente está sendo tocada pelo pecado, pessoas estão perdendo a condição de servir a Cristo e conhecê-lo, e o bastão na sua mão e você segurando, parado, esperando a banda passar, despretensioso, irreverente, deixando a vida te levar, como diz a filosofia popular de um grande pensador brasileiro, Zeca Pagodinho. Essa filosofia destruidora de propósitos. Deixa a vida me levar, pastor. Um dia eu chego lá. Não. Ou você faz a sua vida em movimento à carreira cristã, em movimento ao time de Deus, ou você vai perder o time. Vai perder o tempo precioso que Deus depositou em suas mãos para você correr por Ele e correr com Ele. Como você está usando a sua vida? Como você está gastando o seu tempo? E o chamado que Deus tem para a sua história? E a habilidade que Ele colocou em suas mãos? E o talento que Ele depositou em você? E aquilo que Ele confiou em seu coração? E aquilo que você tem para exercitar no reino de Deus? E o que você tem para fazer no grande time de Deus? Você vai continuar perdendo tempo? Porque é muito maior do que nós, queridos. É muito maior do que estar na segunda IPI. É muito mais do que servir no ministério com as crianças. É muito mais do que servir no ministério com neuroatípicos. É mais do que servir no ministério de recepção. É servir o reino de Deus. O reino de Deus é maior que a segunda IPI de Maringá. A segunda IPI de Maringá está no reino de Deus, mas o reino de Deus não é a segunda IPI. É maior, é o seu trabalho, é a sua vida, são os seus relacionamentos, é a forma como você lida com as pessoas, é a forma como você compra, é a forma como você vende, é a forma como você vive e se movimenta. Como você tem gasto o seu tempo e investido nesse mundo, onde temos 1,9 segundos e 20 metros para fazer a passagem de bastão para a próxima geração. Você vai aumentar a velocidade? Porque é nessa hora que tem que aumentar a velocidade, é nessa hora que a gente tem que correr um pouco mais para entregar o bastão para a próxima geração com capacidade de que ela possa correr melhor do que nós. 2008. Foram desclassificadas em 2004, 2008 chegaram com o popular sangue nos olhos. Uma vibração de que agora a gente ainda está focada, a gente tem humildade e a gente também fez a coreografia e a encenação. Nós estamos sincronizadas na passagem do bastão, a gente não vai perder mais tempo. E lá vão essas meninas para agora nas Olimpíadas de Pequim, na China, em 2008. Tudo foi muito bem, as provas classificatórias foram maravilhosas, mas num determinado momento das Olimpíadas, no momento decisivo, quando uma das participantes vai passar o bastão, a sua mão se afrouxa e o bastão cai. Caindo o bastão, perde-se o tempo, perde-se a corrida e não se chega a lugar nenhum. Elas se prepararam, mas deixaram cair o bastão. Eu fico imaginando aqui, enquanto eu falo com você, quantos bastões foram abandonados na sua história. E quando eu olho para essa comunidade, eu faço um reflexo para um mundo anterior a nós.
quantos bastões foram deixados no decorrer da história. Ao longo desses 2000 anos, quando recebemos o bastão e o bastião da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, quantas pessoas fizeram isso daqui? E soltaram o bastão. Estavam indo bem, tomaram posição, entraram para o time, mas em algum momento da rotina, em algum momento da corrida, os seus dedos começaram a se afrouxar, as suas mãos começaram a ficar escorregadias, e de repente o bastão já não tinha mais a segurança, e por causa daquele relacionamento você jogou o bastão fora. E por causa daquela proposta você abandonou o bastão e deixou-lo empoeirado na prateleira da sua vida. E por causa daquela situação, aquela circunstância, ou daquela dor, ou por causa daquela má comunicação em alguma igreja que você participou, você jogou o bastão e disse: eu não quero mais isso daqui. Quantas pessoas me ouvem nesse lugar, me assistem nesse lugar também, que estão abandonando a corrida, deixando o bastão da sua história, que é o Evangelho, jogado no chão. É a sua responsabilidade correr com ele. É a sua responsabilidade segurar firme. Não, irmãos, nós não fazemos lançamento de bastão. Ficamos aqui parados e falamos: olha só a nova geração, vamos lá jovens, agora é a vez de vocês. A gente não faz seguramento de bastão, se é que existe essa palavra. A gente faz passagem de bastão firme. A gente faz passagem de bastão resolutamente, porque as nossas mãos estão firmes. Quantos de vocês estão cansados? Quantos de vocês permitiram que a mão fraquejasse e o bastão escorregasse? E hoje você vive um evangelho de expectação. Expectação no sentido de que alguém vai fazer para você. E o evangelho de espectador. Espectador no sentido de que você está assistindo os outros fazerem. O bastão é seu. Está na sua mão. Não deixe-o cair. Não o abandone, segure-o firme, corra com isso. Porque se você deixar o bastão cair, o grande time vai ser comprometido em algum momento. Lembre-se, nós somos parte de uma coletividade. Se você deixou seu bastão cair, alguém foi afetado com isso. Não pense que a neutralidade, não pense que esse ato é inócuo ou inofensivo. Está aí, ou você segura, mas se ele cair, alguém será comprometido com isso. E aí? Encerra a nossa história? Não, eu disse para você que eram 4. A gente foi para o 3º. Chegamos agora às Olimpíadas de Londres, na Inglaterra, em 2012. Esse time de revezamento 4x100 feminino vem agora, entendendo e aprendendo com seus erros. Nós não podemos ficar desfocadas porque isso atrapalha o nosso desempenho. Nós não podemos perder o tempo porque isso pode nos desqualificar e desclassificar. Nós não podemos deixar o bastão cair porque isso pode comprometer o nosso time. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender com isso e vamos correr, vamos nos fortalecer, vamos treinar. Sabe o que aconteceu? Em Londres, em 2012, esse time não apenas chegou no pódio juntas, ou melhor, junto. Esse time chegou no pódio quebrando o recorde mundial que estava desde 1985 sustentado pela Alemanha Oriental. Por isso, quando nós falamos em correr juntos, quando um ganha, todos ganham. É isso que acontece quando você decide correr com um bastão e fazer a sua parte. Fazer a sua parte, fazer o seu movimento, fazer a sua participação e entrar em campo. Os outros ganham também. Corra. Corra pelo Evangelho. Corra por Cristo. Não fique correndo pela sua carreira pessoal. Não fique correndo pela sua baixa autoestima, tentando se provar nesse mundo. Não corra pela religião e não corra pela sua doutrina. Não corra pela nossa denominação. Não corra pela segunda IPI de Maringá. Não corra pelo nosso grande time aqui que nós estamos pregando nesses dias. Corra pelo time de Deus, pelo reino de Deus. Pegue esse bastão em suas mãos e corra, e não desista de correr. E só descanse quando a eternidade chegar, porque alguém pegará esse bastão e fará a sua parte. Mas ninguém fará enquanto você não terminar o seu processo. Alguém veio antes de nós e entregou esse bastão para você e eu estarmos aqui. E agora nós estamos com esse bastão correndo para que alguém possa ser abençoado. Corra por uma causa. Corra pelas crianças que estão sendo abandonadas, reprimidas, maltratadas. Corra pelas crianças da nossa igreja.
Corra pelos casamentos que estão sendo destruídos, humilhados, envergonhados. Corra pelo seu casamento. Corra pela história de pessoas que não conhecem a Cristo e que têm a possibilidade de encontrar a graça. Corra por pessoas que estão adotando práticas imundas e indecentes. Corra por eles. Corra pelo seu propósito, pelo seu talento. Corra por aquilo que Deus plantou em você para tocar essa humanidade, porque você não está aqui por um acaso. Deus te arrancou da eternidade no propósito dele, te plantou nesse lugar, no tempo que se chama hoje, para você correr a carreira que está proposta. Você não é fruto do acaso. Você não é resultado de evolução de espécies. Pare com essa bobagem evolucionista, que é uma teoria que não é comprovada. Nós somos o grande projeto de Deus, e um grande projeto de Deus só tem correspondência no grande time de Deus. É lá que você frutifica, é lá que você vence, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Eles correm por uma coroa que perece, nós corremos por uma coroa imperecível. Por isso você está nesse momento, porque Deus conta com você, e você não está aqui por um acaso. Você foi feito para esse momento. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei a sua história do passado, eu não sei quais foram suas experiências anteriores com outras igrejas, eu não sei o que você entende de Deus, mas eu quero dizer que você foi feito para esse momento. Há um propósito de Deus para você servir, andar com Ele e caminhar com Ele. Só que além de você ter sido feito por esse momento, esse bastão está em suas mãos. É sua responsabilidade carregar. E você carrega por mais alguém. Alguém está carregando por você. Isso é coletividade. Quando entra no revezamento 4 por 100, quando aquela pessoa está com bastão, ela corre por quem ficou para trás e ela corre por quem vai receber. Irmãos, tem uma geração vindo. Antes que Jesus volte, a gente é responsável por cuidar dessa geração. Nós somos responsáveis de corresponder ao grande time de Deus. Juízes capítulo 2, versículo 10, fala de um homem que correu com o bastão, mas não soube fazer a transição. O nome dele é Josué. Ele correu bem, foi bem, presenciou grandes milagres, conquistou a terra prometida. Mas quando ele morreu, sabe o que aconteceu? Juízes 2:10. Depois dele se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor e não conhecia os seus feitos, e essa geração se corrompeu. Eu não corro por mim. Eu sei que os meus filhos um dia farão um trabalho melhor do que eu. Eu sei que os meus filhos irão mais longe do que eu fui, mas eu já corro por eles. Eu corro por quem ainda não chegou. Eu corro por uma geração que está aqui nesse lugar. Por isso nós não estamos trabalhando com preferências. Nós não estamos atendendo a nossa geração. Nós estamos correndo por algo muito maior. Eu não corro pelo presbiterianismo. Eu não corro por Eduardo Carlos Pereira, que é o fundador do presbiterianismo independente. Eu não corro por uma doutrina calvinista. Eu corro por Jesus. E eu convido você a fazer o mesmo. Preso em suas ideologias políticas, em suas concepções religiosas, em suas crenças do passado, corra por Jesus. Se você estiver cansado e cansada, lembre-se do que você está fazendo aqui. Você está com o bastão, porque você está correndo para a eternidade. O que você faz aqui toca a eternidade. Essas mulheres foram desqualificadas e desclassificadas e perderam o pódio terreno, porque não correram bem. O que pode acontecer conosco na eternidade se nós não corrermos bem? Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando das pessoas que serão privadas de receber o que Deus depositou em sua vida e que você poderia correr por elas. Vou repetir novamente para você pensar. Se essas mulheres do revezamento 4 por 100 não correram bem e perderam o prêmio olímpico, o que vai acontecer conosco se não corrermos bem para o reino de Deus em relação ao futuro da eternidade? Tantas pessoas que podem ser tocadas e alcançadas. Corra. Corra e não se canse. Corra e não pare. Corra e segure bem esse bastão. Por quê? Porque nós temos com quem imitar. Nós temos alguém que já correu por nós. Nós temos alguém que já fez esse movimento muito antes de você imaginar. O texto bíblico fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, o qual recebeu a missão do Pai e o bastão da salvação.
E mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como direito ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, sendo reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele correu a carreira, pelo qual Deus o exaltou, e deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele já fez a carreira por você, e Ele entregou o bastão da salvação e do Evangelho em suas mãos. É a sua hora de correr. Venha para o time de Deus. E não diga que você está cansado. Não diga que você não tem forças. Não diga que você está velho demais. Não diga que você é jovem demais. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os moços exaustos caem e perdem as suas forças, mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Assim é aquele que serve ao Senhor. Deus não vai permitir que os seus braços fraquejem, que os seus pés tropecem e que o bastão caia, porque você foi chamado para correr essa carreira. Por isso, uma pregação de um ponto só é essa: ou você faz parte do time, ou você não corre a carreira. Porque no cristianismo, no discipulado, não tem espaço para espectador. Não tem espaço na arquibancada. Desculpe dizer isso para você. Perdão por ofender a sua religiosidade de consumo. Perdão por ofender a sua estrutura de preferências. Mas ou você corre com esse bastão na mão e faz a sua parte no reino de Deus, ou você ainda não entendeu o propósito que Ele fez por você ao entregar para você a salvação. Esse é o grande time. Um time que serve, que corre e que se movimenta para a glória de Deus. E eu queria que você pudesse se colocar em pé agora nesse momento, por gentileza.